De volta aqui, meninas. Vamos lá? Entendendo aí o que é um compasso simples e o que é um compasso composto. Já vou explicar os dois de uma vez, tá? Vamos começar aí pelo compasso binário, né? Um compasso binário simples e um compasso binário composto, ele vai ter o mesmo gráfico. Lembra que eu falei pra vocês? Mesmo gráfico. Então, a gente vem aqui, faz o chute da bota, dá a volta e vem, né? Vamos fazer esse aqui menor. Perdão, né? Eu sempre faço aqui muito grande. Aqui também, ele vai ter aí o chutinho da bota, uma ênfase, dá a volta e vem. Então, o gráfico é o mesmo, tá certo? Agora, nós vamos aprender qual é a diferença dos dois compassos. Quando a gente fala que o compasso é binário, é porque ele tem dois tempos. Independente dele ser simples ou composto, ele vai ter dois tempos, tá certo? Porém, vão ter duas formas da gente solfejar, e é essa a grande diferença, tá bom? Vamos imaginar aqui que daqui até aqui é um tempo. Daqui até aqui é um tempo. Seria até o modo antigo, né? Fica até mais fácil para vocês entenderem, depois a gente coloca isso no atual. Então, para mim saber se ele é simples ou se ele é composto, é exatamente o movimento da minha mão. Quando eu dou dois movimentos para cada tempo, 1 E, 2 E, 3 E, 4 E. Quando eu dou dois movimentos, independente da figura que eu tenho, eu divido esse tempo aí em dois, sempre em dois movimentos, a minha mão, o que acontece? Vai ser um compasso simples. Então, é o movimento da minha mão que diferencia 1 E, né? Já no compasso composto, é diferente. Ele vai dividir um tempo em três partes. Então, eu vou ter aqui 1, 2, 3. Só que se eu calcular daqui até aqui, não é a mesma métrica? É a mesma. É um tempo inteiro também. Só que a subdivisão de um compasso simples é também chamada de subdivisão binária. Não é porque é o compasso binário não, tá? Ele pode ser um compasso ternário, quaternário. O simples significa subdivisão binária, porque eu divido, cada tempo meu, eu divido em dois movimentos, tá certo? E o compasso ternário, ele é uma subdivisão ternária. Por que ele é uma subdivisão ternária? Porque nesse mesmo tempo que eu tenho aqui, ó, um eu subdivido em dois movimentos e o outro eu vou subdividir em 1, 2, 3. No mesmo tempo, eles têm que chegar junto. Um me, né? E o outro fica 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ao mesmo tempo que esse chega aqui em 1 me, esse aqui chega a 3, né? Ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, sempre você vai dar 3 movimentos dentro de um único tempo. E aqui você vai dar 2 movimentos dentro de um único tempo. E como que a gente vai diferenciar isso? A grande diferença está nos números que vão em cima da fórmula de compasso. Quando eu tenho apenas o número 2, o número 3 e o número 4, nós vamos começar pelo número 2, eu estou falando que o meu compasso ele vai ser simples, que eu quero que ele tenha apenas 2 movimentos para cada tempo. Então, se daqui até aqui, né, eu tenho um tempo inteiro, eu só quero que você subdivida ele na metade. Então, seria 1 me, 2 e. 1 me, 2 e. Então, o meu primeiro tempo eu dividi em 2 partes e o meu segundo tempo eu dividi em 2 partes também. Então, ele é um compasso binário porque ele tem 2 tempos e ele é um compasso simples porque eu subdividi ele em 2 movimentos. Minha mão movimenta só 2 vezes. 1 me, 2. 1 me, 1 me. Eu já vou pegar o 2 porque a gente sabe que um compasso é um tempo, ele termina e já encaixa no outro, né? Mas aqui, ó, você só vai ter 2 movimentos. 1 me, né? Que é aqui, ó. 1 e, 1 e.
2 movimentos. Se você for fazer na segunda parte do tempo, também é 2 movimentos, ó. 1 e também é 2 movimentos, tá certo? Então, os compassos simples, eles têm os seus números e os seus tempos já diretos. O que você vê é o que você já enxerga e você já tem calculado facilmente. E o compasso ternário? Como que eu vou saber que um compasso binário composto, como eu vou saber que ele é ternário? Quando ele tiver o número 6. Por que é o número 6, irmã? Porque o compasso composto, você enxerga tudo em movimentos, você não enxerga tempo. É como aqui a minha fórmula de compasso. Se eu tiver aqui, ó, um 2/4, eu já vou saber que o meu compasso ele tem 2 tempos, e aqui eu vou saber que a minha unidade de tempo, a figura que vai valer um tempo, é a semínima. Então, eu já enxergo direto aqui, ó, 2 semínimas, né? Que é o que vai caber dentro do meu compasso, certo? Já no compasso composto, eu enxergo tudo movimento. Se for movimento em cima, na parte de baixo da fórmula de compasso, eu também vou ter a unidade de movimento, não de tempo. Eu sei que daqui até aqui eu tenho um tempo inteiro. Um tempo. Só que, como aqui eu falo em movimentos, aqui também, ó, cada figura que eu der embaixo da fórmula de compasso, eu também vou dar em movimentos. Então, se eu escrever aqui para você, ó, 6/8, o que eu vou estar falando para você? Que eu tenho 6 movimentos no total do meu compasso e que cada pedacinho desse aqui, ó, uma figura dessa vai valer um movimento. Aí você vai falar, irmã, você falou pra mim que toda figura que cabe embaixo da fórmula de compasso vale um tempo. Aí eu menti, né? Mas se eu não mentisse, vocês não iam entender se eu explicasse antes de explicar pra vocês o que é compasso simples e o que é compasso composto, tá? Então ela não vai mudar, ela vai continuar sendo 1. Porém, aqui eu vou enxergar quem vale já um tempo direto. E nos compassos compostos eu vou enxergar quem vale esse pedacinho. Então vai mudar a minha regra de que o número 8 é a colcheia, que a colcheia vai valer 1. Não vai mudar. A única diferença é que a gente vai pensar sempre em movimento e não em tempo mais. A gente pensa aqui a gente pensa em tempos inteiros. Eu tenho uma semínima que vai valer um tempo inteiro. Eu tenho uma mínima que vai valer 2 tempos inteiros e assim por diante, né? Já no compasso composto, a gente sempre vai pensar em movimentos, porque a minha mão vai ter que ser subdividida em 3 movimentos. Como assim? Vamos ver aqui no gráfico. Aqui vai continuar sendo 1, meu primeiro tempo, e aqui vai continuar sendo o meu segundo tempo, certo? Só que agora eu não vou subdividir mais em 2 partes. Eu vou subdividir agora em 3. Então, eu vou ter daqui até aqui 1, daqui até aqui 2 e daqui até aqui 3 movimentos. Então, são 3 movimentos. Então, eu vou contar daqui até aqui, eu vou falar 1, 2 e o 3. Vou pegar do 1 daqui? Vou, né? 1, daqui até aqui vai ser o 1. Daqui até aqui vai ser o 2, meu primeiro movimento, meu segundo movimento e meu terceiro movimento. Então, como que eu vou sofejar isso, irmã? É difícil? Não, não é difícil, gente. Aqui eu sei que cada colcheia aqui pra mim, ó, é um movimento. Como eu também já cheguei a mencionar pra vocês que não existe acima do 2, 3 e 4, não existe 6, né? Existe compasso 6 tenário? Não, né? Eu só falei que existe binário, ternário, quaternário e o quinário e setenário, que é compassos mistos, mas que não foge dos meus gráficos que eu coloquei no vídeo anterior. Então, quando você vê um número grande que não seja o 5 e o 7, pode ter certeza que é um compasso composto. Se ele é composto, para você saber quantos tempos ele tem, só é você dividir esse número 6 por 3. Por que eu vou dividir por 3? Então, continuando aqui, meninas. Para mim saber quantos tempos 6 movimentos dá, só eu dividir por 3. E por que eu divido por 3?
Porque não são 3 movimentos dentro de um tempo. Então, se eu dividir 6 por 3, vai ser igual a 2. Então, o meu compasso, ele é binário. Ele é um binário, só que ele é composto. Por que que fala composto? Porque ele é composto de 3 movimentos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. E assim por diante, tá bom? Então, lembrando novamente que quando o compasso é composto, você enxerga tudo movimento, tanto em cima como embaixo. Então, na sua cabecinha, gente, não vai mudar. A única coisa é que ao invés de você pensar em tempos inteiros, você vai pensar em movimentos. Então, ao mesmo tempo que aqui, o número 4, a semínima está valendo um movimento, eu tenho o número 8, um tempo inteiro, eu tenho o número 8 aqui. Então, o número 8 ele vai estar valendo para mim um movimento. E quantas colcheias eu vou precisar, então, para dar um tempo inteiro? Só é pensar, né? Se dentro de um tempo eu tenho 3 movimentos, eu vou precisar de 3 colcheias, certo? Vamos desenhar aqui a colcheia. 1, 2, 3. Então, eu sempre vou pensar em colcheias, né? E aí, o meu segundo tempo, eu tenho o primeiro tempo, não é? Eu vou ter o segundo. O segundo tempo é a mesma coisa. Eu também subdivido ele em 3 partes. Vão ser mais 3 colcheias, formando 6 colcheias no total, né? Se eu mudar esse número de baixo aqui, vai mudar a minha figura? Vai mudar o meu movimento? Vai, é óbvio que vai, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, o número 4, vai estar num valor normal? Vai. Então, quem está valendo um movimento para mim em cada pedacinho desse, não seria mais a colcheia. E sim seria a semínima. Então, eu pensaria normal. Só que ao invés de eu pensar que a semínima ela vale tudo isso, ela vai valer só 1/3. Por que que a gente fala 1/3? Porque é só um pedacinho de 3. 2/3, 2 pedacinhos de 3. 3/3, 3 pedacinhos com 3, tá bom? Então, se eu tivesse aqui também ia ser tudo semínima, né? Se eu mudar o número, tem que mudar tudo, né? E se eu colocasse aqui o número 2, 6 por 2, isso existe? Claro, pode existir, né? 6 por 2, o que eu vou mudar? Quem é a figura que está valendo um movimento agora para mim? Um movimento, não um tempo, gente. Um movimento é isso aqui, ó. Esse pedacinho só. Quem que eu ia ter? Agora eu ia ter uma mínima. Então, cada mínima para mim ia valer um pedacinho desse, né? Cada mínima ia valer um pedacinho. Então, eu teria uma mínima que valeria daqui até aqui, uma mínima que vale até aqui e uma mínima que vale até aqui, tá certo? Até aí vocês entenderam? Então, o que acontece no compasso simples e o compasso composto? Qual é a grande diferença? Os dois têm 2 tempos, só que aqui eu calculo em tempos inteiros. Divido um único tempo em 2 partes, né? E aqui como que eu vou pensar? Eu penso em movimento em cima e em movimento embaixo, é tudo movimento. Para mim saber o tempo, eu tenho que dividir a figura, o número de cima. Se esse número é 6, 6 dividido por 3 vai dar 2, então é um compasso binário. Se fosse 9, 9 dividido por 3 vai dar 3, então é um compasso ternário. Se for 12, 12 dividido por 3 movimentos, esse 3 não surgiu do nada. Esse 3 surgiu porque dentro de um tempo inteiro eu sou obrigada a dividir em pedaços. Eu divido em 3 pedaços um único tempo. Aqui eu só divido em 2. Então, a figura que vale um tempo inteiro para mim, eu vou ter que calcular para achar a figura que vale um tempo inteiro, que também não é nada difícil. Mas, por enquanto, vamos aprendendo aqui que cada movimento meu, ele já vem estabelecido aqui direto. Então, aqui eu tenho 6 movimentos e eu tenho 2. A mínima valendo um movimento, tá? A figura os compassos que geralmente a gente mais vê é o 8 e o 4, né? Então, o 8 é a colcheia. O 8 até é o mais fácil, né? Que a gente termina decorando até melhor. 6 por 8, quer dizer, 6 colcheias dentro de
2 tempos. Então, como que eu ia solfejar aqui se eu tivesse as notas aqui? Aqui seriam semínimas. Eu ia fazer, por exemplo, do, ré, do, ré. E se fosse um compasso composto, eu teria 6 figuras, né? Então, eu teria, por exemplo, do, ré, mi, fá, sol, lá. Do, ré, mi, fá, sol, lá. Entendeu? Então, o compasso simples e o compasso composto, ele tem o mesmo gráfico. O que muda é o movimento da tua mão. Aqui é só 1, me, 2. 1, e. 1, e. 2 movimentos. E o compasso composto? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quando chega aqui, ele já vai e daria já o meu quarto movimento, né? Nessa fechada aqui, porque não cabe só 3 movimentos dentro de um tempo, quer dizer que o quarto movimento, ele já vai estar no segundo tempo, e não no primeiro. Então, eu começo aqui de novo, 4, 5 aqui vai estar na laçada, e o 6 depois que laçou. Então, 4, 5, 6, 4, 5, 6, virou aqui um pouquinho, né? Depois que vira, a gente vai ter ali o 6, né? 4, 5, 6, 4, 5, 6, não vou pôr do lado que senão vocês se atrapalham. Então, 4, 5, 6, 4, 5, 6. Então, eu vou ter um intervalo aqui, ó, do 4 até o 5, eu tenho um movimento. Do 5 até aqui, ó, eu tenho mais um movimento, o segundo. E do 6 até o 1, novamente, eu tenho mais um movimento, que formaria 3 movimentos, né? Então, como que estaria aí essas figuras? Como nós estamos falando de cocheia, teria uma cocheia aqui, uma aqui, uma aqui. Uma cocheia aqui, uma cocheia aqui e uma cocheia aqui no 6º movimento, formando 6 cocheias no total. Tá dando para vocês entenderem? E agora, irmã, e para mim saber tempo, né? Eles estão escondidos. O que aparece para mim é direto ao movimento. Para mim saber tempo é aquilo que eu falei para vocês. Aqui você vai dividir e aqui também a gente vai dividir. Aqui eu divido por 3 e aqui eu divido por 2. Por quê? Porque o meu compasso composto aqui, ó, o meu compasso composto, ele tem 3 movimentos. E o 2, ele vai dividir para ele formar a minha mesma figura. Então, o mesmo compasso simples aqui, ele tem as mesmas figuras no meu compasso composto, só que elas estão aqui camufladas. Eles estão camufladas. Então, eu vou aqui, ó, 6 dividido por 3 vai dar 2, que é 2 tempos. Não bateu aqui? Bateu. E agora, irmã? 8 dividido por 2 vai dar 4. Também vai ser uma semínima. Só que uma semínima já vai dar pra mim, irmã, os 3 movimentos. Vamos ver se dá, gente? Vamos tirar essa dúvida? Vamos somar aqui, ó. Cocheia mais cocheia dá uma semínima, certo? Mais uma colcheia. Eu poderia colocar alguma coisinha aqui para substituir essa figura, que seria uma figura ligada aqui, né? Se não for ligada, não dá certo. Então, quem que eu colocaria ali? Um ponto de aumento, que é o mesmo que uma colcheia, né? Então, vocês concordam comigo que uma semínima pontuada, ela vai preencher esse tempo inteiro? Lembra quando eu falei para vocês da subdivisão das figuras? Vamos lá, dentro de uma semínima cabe 2 colcheias. E dentro do ponto de aumento, eu já sei que esse ponto de aumento também é uma colcheia. Forma 3 colcheias ou não forma? Forma. Então, a minha unidade de tempo dos compassos compostos sempre vai ser uma figura pontuada. Sempre. Ela nunca vai ter uma figura que já... uma única figura que já preencha um tempo inteiro, porque são partes desiguais, né? São 3. Não tem como eu somar, por exemplo, semínima mais semínima e vai dar uma mínima, né? Eu tenho 3 movimentos. Sempre eu vou ter que somar 3. Então, eu somo 2, acho a minha figura e coloco um ponto de aumento. Então, ficou igual aqui? Ficou. A única diferença é que o meu compasso binário simples, eu vou dar em 2 movimentos, contendo a semínima como unidade de tempo. E aqui, também o meu compasso composto, eu também vou dar 2 tempos, vou usar o mesmo gráfico, porém, cada tempo vai ter
uma semínima pontuada. Então, ao invés de eu desenhar aqui como eu desenhei, uma cocheinha de cada vez, assim, ó, 1, 2, 3, 3 movimentos de cocheias, eu posso desenhar assim? Posso. Uma semínima pontuada. Uma semínima pontuada, ela já vai me preencher esse tempo inteiro. Então, quando eu vejo uma semínima pontuada no compasso composto, ela vale 3 movimentos. E 3 movimentos para mim, eu sei que a cada 3 movimentos eu tenho um tempo inteiro. Então, é onde eu consigo simplesmente, se eu tiver uma nota do aqui, por exemplo, eu vou fazer do. Se eu for subdividir, antigamente a gente subdividia bem isso, né? Agora não. Mas se eu fosse subdividir, eu faria do. Para mim saber que eu tenho 3 movimentos. Do. Pega uma próxima semínima. Ré. Isso para abrir a mente de vocês, para vocês entenderem a diferença de um compasso simples para um compasso composto. Então, está no movimento das mãos, tá certo? Vou cortar aqui agora um pouquinho e aí eu vou explicar o compasso ternário, tá bom? Para não ficar assim muito extenso. Vamos lá?